Êxodo, capítulo 5, verso 22 ao verso de número 5 do capítulo 6. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe, em teu nome ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa o deixarei ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Bendito Deus, mais uma vez, Senhor, nos voltamos pedindo as tuas misericórdias, para que, ó Deus, tua voz possa ser ouvida, Senhor. Fala-nos. Obrigado pelo privilégio que temos, não só de pregar, mas de ouvir a tua voz, e que, de fato, Senhor, tuas verdades possam ser aplicadas, enxertadas na nossa alma, ó Deus. Fala-nos, Senhor, fala àqueles que estão aqui te ouvindo, para a glória do teu santo nome. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, uma vez chamados pelo Evangelho, o que Deus espera de nós? Obediência, nós não temos dúvida disso. E obediência é abrir mão. Quando nós olhamos para as Escrituras, obediência é abrir mão de nossas próprias vidas para vivermos debaixo do senhorio divino. Esse é o elemento da obediência. Nós vamos abrir mão de nós mesmos, dos nossos desejos, nós vamos viver segundo a vontade de Deus. Não obstante, meus irmãos, em nenhum lugar das Escrituras, obediência não é o mesmo que calmaria. Quando obedecemos ao Senhor, nós devemos estar preparados para lidar com todas as adversidades possíveis. Podemos lidar com inúmeros desafios por fazer exatamente o que Deus ordena. Por exemplo, irmãos, nós precisamos entender, por exemplo, alguém que se recusa a trabalhar aos domingos, ele pode ter que lidar com desemprego. Uma mãe que se dedicou durante anos para criar os filhos nos caminhos do Senhor, pode ter que lidar com o afastamento de algum deles no decorrer da vida. Um pastor fiel que instrui a igreja na palavra, ele pode ter que lidar com a perda de membros. Enfim, irmãos, são inúmeros exemplos que nos mostram que um cristão, ele, quando faz o que Deus ordena, ele pode ver as coisas piorarem e ter que lidar com circunstâncias complexas e difíceis. No caso de Moisés aqui, Moisés ele fez a coisa certa, ele obedeceu ao Senhor, ele obedeceu ao chamado divino. Porém, irmãos, é frustrante quando nós olhamos para a narrativa, a princípio, humanamente falando, parece ser frustrante, porque Moisés ele se depara com um povo sobrecarregado com mais trabalho. A libertação tão prometida, soberanamente declarada pelo Senhor, tornou-se um pesadelo. A libertação, na verdade, ela tornou-se mais opressão, e a adoração inicial do povo, a adoração, ela deu lugar à murmuração. Aquele povo que se curvou diante do Senhor, Moisés viu agora murmurar contra Deus e contra ele. Automaticamente, irmãos, aquele Moisés tão convicto, que passou a obedecer ao Senhor, teve a sua autoridade questionada, e o clima no Egito é que as coisas que já não eram boas pioraram desde a chegada
de Moisés. Então Moisés não é mais aquele profeta que estava a comunicar a vontade de Deus, mas agora se tornou um inimigo do próprio povo, porque com essa conversa de libertação as coisas não caminharam bem. Mas essa não é somente, irmãos, uma história sobre o que acontece quando agimos conforme o caminho de Deus e as coisas pioram. Essa não é uma história para contar somente sobre isso, porque é também uma bela oportunidade de sabermos o que fazer quando as coisas pioram. O que nós devemos fazer quando estamos fazendo a vontade de Deus e as coisas ficam complexas. Então, como reagir quando enfrentamos dificuldades por sermos obedientes ao Senhor? O que devemos fazer? Qual é a nossa atitude quando nós estamos sendo fiéis ao Senhor e, de fato, o mundo ao nosso redor, ele desaba? O que devemos fazer? É isso o que o texto vai nos ajudar a entender e a responder. O que devemos fazer quando as coisas ficarem complexas por sermos obedientes ao Senhor? É o que lidaremos hoje com o texto. Então, irmãos, como nós vimos anteriormente, Faraó ele tem recusado dar liberdade aos israelitas, e em tom de zombaria, mostrando seu poder e sua glória, humanamente falando, ele vai e dobra a carga de trabalho do povo. Então, o que nós vimos? Os capatazes estão açoitados, sangrando, não tinham como cumprir, né, a cota, eles não tinham como dar a Faraó a exigência de Faraó, eles apelam a Faraó, as alegações foram rejeitadas, eles se voltam contra Moisés, questionando a autoridade. Então, essa é a situação, esse é o contexto que nós vimos. Um povo que perdeu as esperanças, um povo que vê a situação difícil, apela para Faraó, volta o povo, os capatazes vão em direção a Faraó, pedindo misericórdia de Faraó, uma vez que eles não conseguiriam atender às demandas. Então, isso acabaria acarretando mais chicotadas. Então, o povo sofreria bastante, porque não tinha capacidade de cumprir. Faraó, ele não atende, exige que eles voltem ao trabalho. Eles então se voltam contra Moisés e dizem a Moisés que com Moisés as coisas só pioraram. E aí interessante, irmãos, porque a cena ela sai desse momento em que o povo se volta contra o profeta de Deus e volta a atenção para Moisés. E o que Moisés fez diante do que aconteceu? Ao contrário, irmãos, dos capatazes, Moisés ele vai e ergue suas orações ao Senhor. Nós vimos isso no verso 22 e 23. Veja, então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Porque me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó, veja o argumento de Moisés, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu servo. Irmãos, é interessante porque a narrativa ela está mostrando uma certa decepção de Moisés a princípio, e parece que com razão, porque o argumento de Moisés é que, ao contrário do que ele propõe ao povo, agora aquilo que seria perfeito, seria a libertação, agora tornou-se um caos, né? E é interessante, irmãos, porque a ideia de Moisés, a ideia do texto é que parece que o plano de Deus agora, ele se volta contra eles mesmos, deixando o sonho de libertação mais distante do que nunca. Então, Moisés chega com a proposta de libertação e as coisas pioram. Ou seja, parece que a ideia, o sonho de libertação ficou mais distante. Talvez, irmãos, se Deus tivesse declarado a Moisés detalhes sobre os acontecimentos, talvez isso não estivesse acontecendo, talvez as coisas seriam mais tranquilas. Mas Deus não havia dito a Moisés que os desdobramentos, né, da libertação iriam trazer sérias consequências
ao povo. Deus não havia comunicado, não havia dito nada. Então parece que de fato esse é um ambiente frustrante. E também, irmãos, era de se esperar, com toda essa frustração e confusão, o que nós vemos dentro do texto, que Moisés questionasse o seu chamado. Observe que Moisés começa dizendo: por que me enviaste? Ele pergunta isso a Deus. Deus, as coisas pioram. Por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor me enviou? E lembre-se, irmãos, que nós estamos falando de um Moisés que anteriormente, no episódio da sarça ardente, nós estamos falando de um Moisés que ele rejeita, ele se julga incapaz quando Deus diz: você vai para o Egito libertar o meu povo. Então, quando ele pergunta a Deus: por que me enviaste? É como se ele estivesse dizendo assim: eu não disse ao Senhor que eu não tinha condições de livrar o povo. Eu tinha dito ao Senhor, eu não falei para o Senhor. Está vendo como eu disse aconteceu? Eu não tenho competência para livrar o povo. Eu não te disse, Senhor, que era melhor que o Senhor tivesse enviado outra pessoa. Então veja, Moisés, ele está agora dizendo a Deus como se estivesse dando uma prova de que ele de fato era incapaz de livrar o povo, que ele não conseguiria livrar o povo. Ele está dizendo: não disse ao Senhor que eu não tenho condições de livrar, porque o Senhor me enviou. Se não está dando certo, está tudo dando errado. E aqui, irmãos, essa oração, ela tem resquícios de pecados e também de questões positivas. E nesse sentido, nesse que nós acabamos de ver, aqui a oração de Moisés foi pecaminosa, porque sua oração, ela estava se queixando dos caminhos e os meios de Deus. Quando ele lembra o seu chamado, ele estava desconfiando das promessas divinas. E outra coisa, ele estava demonstrando impaciência. Ele queria que as coisas tivessem acontecido do jeito que ele imaginava que as coisas deveriam acontecer. E aqui, irmãos, tem um autor que chega a dizer que Moisés nessa oração, ele chega a flertar com o pecado da rebelião. Sabe por quê? Porque a estrutura do texto, ela também demonstra que parece que Moisés está com a síndrome de Adão, está acusando Deus de ser o encrenqueiro. Porque veja, no verso de número 22, a parte A, ele está dizendo: porque o Senhor afligiu este povo. Veja, ele está acusando Deus, em certo sentido, de ser o responsável pela aflição do povo. E se você observar a quantidade de vezes que ele usa o verbo na segunda pessoa, porque ele diz assim: por que afligiste? Por que me enviaste? Tu não libertaste teu povo. Veja, tu. Ou seja, Moisés está acusando Deus do mesmo jeito que Adão disse assim: foi a mulher que tu me deste. Moisés está dizendo: a culpa é tua, não é minha. O Senhor me chamou quando eu disse que não era capaz. O Senhor tem afligido o povo. Foi o Senhor quem me enviou. Foi tu que não libertaste o povo. Então você vê Moisés trilhando o caminho da rebelião, dizendo: Deus, o Senhor é o responsável por isso. O Senhor é responsável pela intensificação da opressão. O Senhor é responsável porque o Senhor prometeu libertar e o Senhor não libertou. O Senhor é o responsável. Irmãos, é interessante, porque Moisés fez o que costumeiramente fazemos quando as dificuldades surgem. Ele culpou a Deus, porque essa síndrome de Adão é a síndrome de todo ser humano. Ele culpou a Deus pelo que estava fazendo e pelo que não estava fazendo. Então, tomados por queixa, desconfiança e impaciência, o homem e nós nos rebelamos contra Deus e tornamos Deus um réu. As nossas queixas, nossas desconfianças, a nossa impaciência
nos faz nos rebelar contra Deus, e nós transformamos Deus num réu. Nós acabamos nos transformando em juízes, nós julgamos e sentenciamos Deus como se Deus fosse culpado de que as coisas erradas da nossa vida, elas estão erradas por causa dele. Mas a grande questão que nós precisamos pensar, irmãos, será que de fato as coisas estão erradas? Primeiro, será que as coisas não estão, por vezes, erradas por causa dos nossos pecados, por causa da nossa inconsequência, por causa da nossa reflexão rápida, impensada, ligeira? Será que as coisas não são ou não estão do jeito que estão porque nós não observamos a lei de Deus, porque nós damos lugar aos nossos ídolos? Será que o problema não é, em primeiro lugar, esse? Porque nós não estamos vivendo conforme a lei de Deus, agindo conforme queremos? Mas também, irmãos, entendam, se nós estamos fazendo a vontade de Deus e as coisas elas estão erradas, e nós começamos a acusar Deus, dizendo: Deus é o culpado de tudo isso, Ele me ordena obedecê-lo, mas minha vida desanda, então Ele é o responsável por isso, não eu. Irmãos, a grande pergunta que nós devemos fazer é: será que as coisas de fato estão verdadeiramente erradas? Será que nós não estamos enxergando somente numa perspectiva humana? Será que não precisamos parar e entender que as coisas são e estão do jeito que devem ser, por mais que pareçam um caos, porque Deus tem um governo sobre elas, porque Deus tem um plano, Deus tem um governo? Então, irmãos, nas Escrituras, as coisas, elas não estão erradas. Não existe história desconexa. Não existe consequência que fuja o controle. Não existe pecado que Deus não governe. Enfim, não existe nada. Caos, ordens aparentes estão no seu devido lugar, cumprindo o propósito divino. As coisas estão no seu devido lugar, cumprindo um propósito divino. Por mais que pareça caótico, por mais que se mostre insolúvel, estão devidamente ordenadas dentro do plano divino. O caos também é submisso ao Senhor. Moisés precisava e está a aprender isso. Mas interessante, irmãos, como falei, nem tudo é ruim aqui. Porque Moisés, observe, ele não está indagando o Senhor, ele não está indagando o Senhor numa perspectiva simplesmente sua, mas ele também está preocupado com o povo. Moisés está preocupado com o povo. Suas orações é em busca do benefício do povo que precisava de liberdade. O povo estava sofrendo. Moisés chegou lá com a promessa de libertação e o povo está sofrendo mais ainda. O povo estava sofrendo e isso incomodava, ele estava sentindo o sofrimento do povo. É interessante porque, preparando esse sermão, eu me lembrei de um pouco da infância. É diferente da minha pessoa, né? Ele chegou a vir aqui uma vez, o meu irmão, mas diferente da minha pessoa, meu irmão é um terrorista, né? Meu irmão, a gente no Recife chama de amossegar ônibus. Sabe o que é isso? É quando o ônibus parava numa parada de ônibus, ele subia no cano de escape, o ônibus saía e ele saía pendurado, vibrando. Mais ou menos isso. É o nível de perturbação. E por vezes o bicho levava umas peias grandes, viu? De cinto. Agora, irmãos, eu não consegui entender, eu não sei explicar, porque enquanto ele chorava, apanhando, eu chorava com pena dele. Ele chorava de um lado, enquanto estava sendo disciplinado, e eu chorava como se estivesse apanhando, eu sentia a dor dele. E eu ficava sem entender, porque em vez de, eu, no mínimo, ficar alegre, eu ficava triste, porque ele estava apanhando, mas eu sofria também.
A dor dele, em um certo sentido, era minha dor também. E, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, da mesma forma isso acontece, porque a Escritura mostra que as adversidades do corpo do povo de Deus, ela é uma adversidade de todos. Veja que Paulo chega a dizer em Romanos 12:15, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Não parece fazer sentido, irmãos, quando nós não nos compadecemos das dores do povo de Deus. Então veja, Moisés está dolorido por causa das chicotadas que o povo tem levado. Moisés, ele tem sentido o que o povo tem sofrido, e ele volta-se para o Senhor, clamando para que o povo de fato, ele fuja disso, ele seja liberto. E esse princípio bíblico mostra, irmãos, no relacionamento entre liderança, povo e entre o povo de Deus, é incomum para as Escrituras alguém que não tenha sensibilidade, alguém que não vê o povo sofrer, ou alguém do povo de Deus está sofrendo e ele não conseguir se compadecer dele. E ainda é interessante porque na terça-feira nós tivemos aqui uma breve exposição do capítulo de Atos, e nós podemos ver um tema da comunhão dos santos, um tema muito comum, onde há um relacionamento tão estreito, onde as pessoas se compadecem de tal forma dos outros, que eles conseguem se desfazer dos seus bens para auxiliar os necessitados. Para aquilo que Lucas diz, eles tinham tudo em comum. Então, veja, Moisés está diante de Deus, chorando por causa do povo, se compadecendo por causa do povo. Você já vê um homem, né, o líder, ele se compadecendo pelas dores do povo. Mas observe também, irmãos, que o ponto aqui mesmo, né, principal, é que o povo foi procurar Faraó, Moisés foi procurar Deus. Moisés não foi arrumar confusão na corte de Faraó, mas Moisés levou os seus problemas diretamente para Deus. Em momentos de dúvida e desencorajamento, seu impulso foi ir falar com Deus, encontrar-se com Deus. Irmãos, é bem verdade que nem todos os seus problemas foram resolvidos. Nem todos os problemas foram resolvidos. Nem todas as perguntas de Faraó ou de Moisés foram respondidas. Mas a ênfase do texto é, ele voltou-se para Deus. Veja, o povo anteriormente, quando viu a aflição, foi buscar clemência a Faraó. Moisés foi a Deus. O impulso de Moisés foi buscar a Deus. Irmãos, também precisamos ter o mesmo impulso. Nós precisamos entender que nós precisamos entregar nossas aflições a Deus diante das dificuldades. Isso é importante, irmãos, porque talvez você já tenha falado com todos sobre sua aflição, sobre suas angústias, sobre suas decepções, mas quem sabe, irmãos, nós não precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Talvez nós estamos buscando todas as orientações, todos os conselhos, mas ainda não buscamos o Senhor. Não nos voltamos para o Senhor. E aí, irmãos, talvez isso esteja acontecendo e eu preciso perguntar, como vai a sua vida de oração? Como vai a sua oração? Por que você não vem nas terças-feiras na oração comunitária? Os puritanos diziam que a reunião de oração na semana entre o povo de Deus é um oásis para o povo do Senhor. Por quê? O que é que lhe desmotiva a estar com o povo de Deus orando? Acredite, irmãos, que nós temos que lidar com a realidade e talvez acreditar que muitos aqui já abandonaram a oração faz tempo.
Muitos já abandonaram a oração. Alguns não sabem mais o que é oração. Por isso que é tão fácil buscar rapidamente o conselho dos outros do que o próprio conselho de Deus. Entendam, irmãos, se você abandonou a oração, você já abandonou o Deus a quem você tanto orava. Imagine, irmãos, não existe um relacionamento porque quando você imagina a natureza da família, você imagina que é próprio da família o relacionamento. Na Escritura é impossível imaginar um filho que não fala com o pai. É impossível imaginar um filho que não busca o pai. É impossível biblicamente imaginar um filho que não se volta para o pai. Por isso, irmãos, há tanta confusão na mente de tanta gente, porque em vez de eles buscarem a fonte certa, eles vão buscar justamente a fonte errada. Porque quem não busca a vontade de Deus em oração anda no conselho dos ímpios. Anda no conselho dos ímpios. Moisés não foi a Faraó, ele foi a Deus na aflição. E digo isso, irmãos, por questões simples que você precisa atentar primeiro. Por que eu procuro a Deus? Porque Deus é o Senhor da história. Somente Ele tem as respostas e as explicações que eu preciso. Somente Ele pode me dizer, somente Ele pode me consolar, somente Ele pode me conduzir nas adversidades. Ele é o Senhor da história. Ele é o dono da história. Ele é o grande protagonista. Veja, entenda, a história desse mundo não é para falar sobre você, não é para falar sobre sua beleza, sua capacidade de ser uma boa mãe, sua capacidade de ser um bom pai, de ser uma boa professora, um bom professor, um bom administrador, um bom aluno, seja lá o que for. Essa história não é para falar sobre você, é sobre Deus. A história é dele. Você é simplesmente uma peça nesse enredo redentivo. A história não é sua. Não é a história que os homens dizem, onde os homens são exaltados. Nessa história você é nada e o grande protagonista é o Senhor. Então, nós devemos buscar o Senhor porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Em segundo lugar, irmãos, entendam, nem os líderes da igreja sabem de tudo e nem poderão saber. Por isso, irmãos, existem momentos em que você precisa saber que somente Deus vai lhe dar as respostas corretas, mas você precisa orar. Você precisa orar, não com impaciência ou rebeldia, mas com humildade. Você buscar ao Senhor dizendo: Senhor, somente o Senhor tem as respostas que eu preciso. Veja, não havia mais nada a fazer. Moisés foi justamente no lugar certo. Deus, por que tudo isso está acontecendo? Ele poderia ter ido a Faraó e ter dito: Faraó, liberte o povo de Deus, liberte o povo. Poderia ter ali feito alguma rebelião armada, juntado o povo, ter dado um golpe de Estado. Lembrem-se, o povo de Israel era maior do que os egípcios, por isso que eles se tornaram escravos, porque o faraó estava com medo de um golpe de Estado. E Moisés poderia ter dito: vamos dar um golpe no Estado, vamos juntar as nossas forças, os melhores homens, e avançar contra esse governo tirano. Moisés foi orar. Talvez, irmãos, estejamos lendo muitos livros e dobrando pouco nossos joelhos.
talvez nossa mente já esteja bastante intelectual, enquanto nossos joelhos andam lisos. Talvez você precise resgatar o caminho da oração. Talvez você precise resgatar o caminho da oração. Mas veja, irmãos, que Deus responde a Moisés. A queixa de Moisés estava pontuando o fracasso da libertação a princípio. Aí Deus diz: Moisés, deixa eu lhe dizer, eu estou no controle de tudo. Veja o verso de número 1. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer. Eu acho linda a narrativa de Êxodo, essas expressões fortíssimas do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Observe, irmãos, que Deus, Ele não explica o porquê de todo sofrimento, mas Ele simplesmente diz a Moisés, ou seja, Ele ratificou a promessa e confirma a promessa de glorificar a si mesmo, derrotando a Faraó. Então observem, Moisés chega diante de Deus e diz: Senhor, as coisas estão descontroladas, o povo tem sofrido mais, o povo está desesperado. Deus diz: calma, Moisés, está tudo planejado, está tudo ocorrendo conforme os meus decretos, está tudo ocorrendo conforme a minha vontade. Certo autor, ele chega a dizer que o que parecia a Moisés e aos israelitas como uma deterioração séria de uma situação que já era ruim, era na verdade uma preparação cuidadosa para o que estava por vir. Ou seja, Deus estava preparando todo o cenário para mostrar o seu poder e a sua glória. Ele estava colocando o Faraó no trono mais elevado diante dos homens para destruir cada base do seu trono. Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, não te preocupa, porque eu estou governando, eu sou soberano. Diante dessa verdade, irmãos, devemos estar certos, entendendo ou não. Veja, nosso grande problema é que nós queremos pensar como Deus, nós queremos conhecer a mente de Deus. Deus não nos autorizou a isso. Lembre-se, Deus não lhe julgará porque você não sabe de todas as coisas, mas Ele lhe julgará por querer saber todas as coisas. Ele não lhe julgará porque você não sabe de todas as coisas, mas lhe julgará por querer saber todas as coisas. Porque a primeira pergunta que devemos fazer é: por que você quer saber de todas as coisas? Porque você quer ser Deus. Porque você quer ser Senhor de sua vida. Porque você quer ter o controle. E Deus mostra a você que você não sabe de tudo, para lhe dizer que você deve confiar nele. E talvez, irmãos, quem sabe, Ele não está querendo lhe ensinar que somente Ele é capaz de lhe salvar. Ou quem sabe, Ele não esteja querendo mostrar a você que você precisa confiar mais nele e menos em você. Então, quando Moisés e o povo não conseguiu mudar a opinião de Faraó, Deus diz: eu vou mudar, eu vou libertar o povo. Nós precisamos, por vezes, pensar nisso. Deus, Ele tem um propósito glorioso. E foi justamente quando Moisés perdeu a esperança de conseguir a libertação por conta própria, que Deus chega e renova a sua promessa. Quando as dificuldades aparecem, meus irmãos, nós precisamos confiar no Senhor, exclusivamente no Senhor, para a nossa salvação.
também, irmãos, um texto importantíssimo para nos ensinar a paciência. Porque Moisés pensou que o resultado seria imediato, era feito caldo de cana, liberte o povo e tal, está liberto, vamos embora, caminhar pelo deserto e está tudo muito tranquilo. E por vezes, irmãos, Deus, para cumprir os seus planos, leva o tempo dele. João Calvino, comentando esse texto, ele diz que Deus quis acostumar seus servos em todas as eras à paciência, para não enfraquecerem em sua mente, caso ele não responda imediatamente às suas orações e os alivie a cada momento das suas aflições. Veja, Deus não é obrigado a responder suas orações no tempo que você quer. Deus não é obrigado a fazer as coisas no tempo que você deseja. Deus não é o seu servo, Ele é Senhor. E nós precisamos exercitar a paciência, precisamos nos colocar diante de Deus com paciência. Então, se os cristãos fossem desistir todas as vezes que se deparassem com uma dificuldade, sem esperar o tempo de Deus, Deus jamais seria glorificado e a obra de Deus jamais seria feita. Portanto, meus irmãos, quando surgirem dificuldades, lembrem-se que Deus primeiro continua no controle. Não há um centímetro nesta vida, uma esquina neste mundo, um quadrado deste universo que Deus não tenha o devido controle. Deus tem controle de sua família, Deus tem controle dos seus filhos, Deus tem controle do seu marido, Deus tem controle do seu emprego, dos seus negócios, da sua enfermidade, das suas dores, das suas angústias. Deus tem o governo de tudo. A questão é: confie na sabedoria dele e no tempo dele. No tempo dele. Mas outra coisa nos chama a atenção nessa resposta, irmãos, caminhando para o final, porque Deus mostra mais uma vez um lembrete de sua aliança. Veja o verso 2 a 5, que ele diz: Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Meus irmãos, interessante porque você sabe que tudo aqui praticamente foi dito no capítulo 3, né? Que o Senhor estava vendo, os termos da aliança. E não é interessante, irmãos, porque você vê constantemente isso, e mais uma vez aqui o Senhor vai e repete: Moisés, eu sou Deus, e começa a contar a história, eu vi, eu vou fazer, e Deus começa a repetir. Quando nós olhamos, irmãos, claro que ele não está aqui repetindo como se Moisés tivesse esquecido. Na verdade, irmãos, esse é um método de Deus ensinar ao seu povo, por repetição. Por repetição. Quando Deus quer instruir o seu povo, Ele repete os seus ensinos. O que Ele está dizendo a Moisés, então, é: Moisés, creia. Ele não está querendo que Moisés recorde. Ele está lembrando a Moisés do pacto e dizendo: creia, Moisés, eu vou fazer. Lembre-se, Moisés, do que eu disse. E aí, irmãos, esse é um aspecto que vai permear nas Escrituras. Nós nos lembrarmos diante das dificuldades, nós mostrarmos à nossa alma a fidelidade divina, mostrarmos ao nosso coração que Deus nunca nos decepcionou, mostrar ao nosso coração, trazer à memória que Deus cuidou de nossas vidas, que Deus continua cuidando. Essa é uma forma de tratar quando muitas vezes nossos corações se perturbam diante das dificuldades. Moisés está sendo lembrado
para confiar no Senhor. Precisamos, irmãos, exercitar isso. E Deus está fazendo com que Moisés exercite. Eu sou o Deus da história, Moisés. Eu sou o Deus dos patriarcas. Eu sou o Deus que governo. Eu tenho visto as aflições do povo. Eu tenho visto tudo. Eu conheço tudo. E eu vou resgatar o meu povo, Moisés. Calma. Lembre-se disso. Eu tenho um comprometimento com as minhas promessas. Então, meus irmãos, quando nos estivermos diante das aflições, precisamos ser lembrados de que Deus sabe, de que Deus vai cumprir com suas palavras, que o governo continua sendo ordenado pelo Senhor. Mas o interessante aqui, irmãos, é uma expressão que o Senhor usa, porque ele diz que ele apareceu a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo seu nome ele diz que não. Ele não apareceu. E alguns podem dizer, então, os patriarcas não tiveram conhecimento de Deus. Na verdade, irmãos, o que Moisés está querendo mostrar é que os patriarcas, eles receberam a revelação de Deus. Deus se revelou aos patriarcas. Nós não temos dúvida disso. Abraão, Isaque e Jacó. O que o Senhor está falando aqui é que, embora eles tenham ou tiveram o conhecimento de Deus, mas eles não entendiam completamente o significado do nome de Deus. Então eles conheceram a Deus, mas eles não tinham o conhecimento que Moisés está tendo. Então isso não significa que Abraão e Isaque nunca ouviram o nome de Deus, mas que não estavam compreendendo ainda ou não compreenderam ainda completamente a plenitude disso. Lembrem-se, a revelação, ela é progressiva. Na medida que ela vai progredindo, nós vamos tendo outras informações e outros conhecimentos. Então lembre-se de que, apesar de Abraão, Isaque e Jacó terem conhecido o Deus vivo, eles nunca testemunharam, como Moisés testemunhará, a mão poderosa de Deus para salvar. Eles receberam como promessa, e essa é a diferença de Gênesis e Êxodo. Abraão conhecia Deus como um Deus que fazia promessas. O povo conhecerá um Deus que cumpre com suas promessas. Deus que não estava simplesmente fazendo promessas, mas estava executando as promessas. Então, quando Deus viu o sofrimento de seu povo, fazendo tijolos sem palha e gemendo sob chicote de Faraó, ele se compadeceu para resgatá-los, e o povo vai ver Deus cumprir com sua palavra. Deus está dizendo a Moisés: você vai ver, Moisés, o meu poder. Você vai ver. E a gente vai ver, irmãos, porque o capítulo 7 em diante é Deus dando um show no Egito. Cada praga é um espetáculo do poder de Deus. Deus com sua mão poderosa livrando o seu povo. Então, irmãos, nesse cenário, nessa cena, o que Moisés tem que fazer? Orou a Deus. Qual é o caminho agora? Confiar. E nós temos que seguir o mesmo caminho. Por quê, irmãos? Primeiro, obedecer a Deus deve ser sempre a nossa meta. Ainda que o mundo se derreta, ainda que o mundo esteja em conflito conosco, fazer a vontade de Deus é a nossa única opção. Mas, quando as adversidades vierem, fixemos os nossos joelhos nele. Nos dobremos em sua direção, buscando dele as respostas que nós tanto precisamos. E caso ele não responda, essa será a melhor resposta. Caso ele não responda, ele não lhe deve satisfação,
Você vai adentrar na eternidade com muitas dúvidas, porque nem tudo ele vai responder nesta vida. Alguns segredos serão revelados somente na eternidade. Se ele não lhe responder, essa será a melhor resposta. Mas, irmãos, caminhando para o final, toda essa história nos lembra uma coisa importante. Moisés era um homem como nós, um pecador que precisava ser salvo. Ele estava aprendendo a viver para Deus, mas observe que os seus atos, por vezes, revelavam a corrupção do pecado. Contudo, meus irmãos, quando Deus chamou Moisés para liderar o seu povo, ele estava nomeando Moisés como representante espiritual. Uma das coisas que vai ficar claro aqui, a partir de agora, é que Moisés, ele é um representante espiritual do povo. E isso incluía interceder pelo povo. E isso preparou o caminho para o nosso representante espiritual. Porque 1500 anos depois, a mesma compaixão fez com que Deus enviasse seu Filho como nosso Salvador. E aí, como é glorioso, irmãos, porque ele viu que o povo que ele amava estava sendo escravizado pelos poderes do pecado e se lembrou da sua promessa inquebrável de salvação. Zacarias, em Lucas capítulo 1, quando vê o menino e diz: esse de fato é o Salvador, é aquele que vai libertar o seu povo. Ali, Deus estava lembrando de sua aliança com Cristo. Ele se lembrou quando Jesus nasceu para cumprir a aliança que nós não cumprimos. Ele se lembrou dela na Sexta-feira Santa, quando Jesus morreu na cruz, sofrendo todas as maldições da aliança contra o nosso pecado, para que pudéssemos ser perdoados. E ele se lembrou dela no domingo de Páscoa, quando tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo pelo sangue da eterna aliança. Onde é que Jesus está agora? À direita do Pai, intercedendo para nos auxiliar em nossas dificuldades. Quando cometemos um pecado, Ele intercede por nós, lembrando ao Pai que nós somos pecadores, mas pecadores lavados pelo sangue da aliança prometida pelo Pai. Quando as coisas passam de mal a pior, quando o nosso sofrimento nos desencorajam, Jesus nos envia o consolo e a paz do seu Espírito e nos lembra as promessas de sua aliança, porque Deus nunca retrocede em sua promessa. Ele cumpre cada palavra. Cristo é a demonstração da fidelidade de Deus. Não é à toa que o salmista no Salmo 105 diz: ele se lembra perpetualmente da sua aliança. E por fim, irmãos, ele se lembrará da sua aliança até o fim do mundo, quando Jesus virá para consumar a sua aliança e levar o seu povo para a glória. Por isso ele prometeu ao seu povo que estaria com ele todos os dias até a consumação dos séculos. E no fim, Deus se lembrará da sua aliança no dia do juízo, quando nos perdoará para sempre todos os nossos pecados por causa da sua aliança e da sua misericórdia. E Ele para sempre nos abençoará com o seu amor eterno. Precisamos então confiar em quem? Buscar a quem? Aprendemos. Fazer a vontade de Deus às vezes traz consequências. Por vezes, na maioria das vezes. Mas nós já sabemos a quem recorrer nas adversidades. Buscar ao Senhor, que Ele é Senhor da história do seu povo nesta vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
Obrigado, ó Deus, pelas suas misericórdias sobre nós. E somos gratos, ó Deus, pela lembrança que temos, Senhor. Enriquece-nos, ó Deus, com estas verdades no dia de hoje e nos dê a coragem, ó Deus, para enfrentar este mundo e os desafios que este mundo nos propõe. Ó Deus, firma os nossos joelhos diante do Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos, em resposta.